Que maravilha! Vou aguardar, pessoal, tá chegando. Tá vendo? Às vezes foi por conta do notebook. Deu certo. Deu certo. Problemas técnicos acontecem, né? Quando E deixa eu dizer, o que aconteceu? Fui colocar o microfone. Minha filha, daí. Fui colocar o microfone. Meu microfone quebrou. Oh. Isso acontece. Então, meu microfone quebrou. Eu tô tentando organizar aqui para não deu certo no notebook, mas vai dar certo com o celular. Eu tô tentando organizar para não cair aqui. Aí, agora ficou bom. Agora ficou bom. Deixa eu ver quem chegou aí. Passamos um pouquinho do horário, né? Acho que o pessoal tá pensando que não ia ter a live. Vai mandar um aviãozinho aí para a pessoa que tá online. Deixa eu ver aqui. Deixa eu avisar aqui. Avisa aí. O pessoal que eu estou online, que vai ter live. Tá dando para me ouvir direitinho? Hã? Tá me ouvindo bem? Tô sim. Certo. Fiquei vendo aqui, o pessoal. É porque ele não tá aqui hoje. Ele que faz toda essa preparação dos bastidores. Para ajudar, Então, né? eu estou montando. Deixa eu caminhar mais. Deixa eu avisar mais. Deixa eu ver. Tô segurando aqui para não cair, para ficar bem arrumadinho aqui. Eu vou tirar um pouquinho o carregador aqui. Peraí, deixa eu organizar. Como é que tá? Os bastidores. Encaminhei, pessoal. Tá dando pra mim ouvir isso? Direitinho? Bem, Pois, bom. Olá a todos, sejam todos bem-vindos à nossa terceira edição do Café CCH com Especialista. Meu nome é Edilane Soares, eu sou enfermeira e consultora em controle de infecção. Atualmente, eu atuo no serviço de oncologia aqui da região e também dou mentorias para enfermeiro que deseja atuar como consultores e se destacarem, né, nessa carreira do empreendedorismo. Hoje, na nossa live, vamos falar sobre feridas complexas. Deixa eu só abrir aqui. Chegando mais gente. Boa noite, sejam bem-vindos. O tema de hoje do Café CCH com Especialista, vamos falar sobre feridas complexas em pediatria, manejo avançado e estratégias baseadas em evidências. Para falar desse tema, tinha que ser ela, a nossa convidada, que ela é referência nessa área de feridas, com foco na pediatria, Cristiane Torres. Olha, já lembrei da Cristiane Torres. Cristiane Estrela. Cristiane Estrela, ela que é enfermeira dermatológica, especializada em feridas complexas e foco em pacientes pediátricos. Então, ela cuida dos nossos pequeninos
todo esse manejo na pediatria. É um prazer, Cristiane, ter você aqui conosco na nossa terceira edição do Café CCH com Especialista. Muito obrigada Boa noite a todos. por você aceitar nosso convite. Fiquem à vontade, aproveitem, como já é tema, né, Deus do céu? Quem não gosta muito de café, já pega um chazinho, uma caneta, papel Já tô com o e chazinho aqui aproveite, já. porque essa live está imperdível. Vocês aproveitem, vão colocando aí as dúvidas de vocês, que no decorrer da live eu vou estar lendo e Cris vai estar respondendo. Então, pode ficar à vontade, Cris. Boa noite a todos. Boa noite, Edilane. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou Cristiane Estrela, sou enfermeira dermatológica com ênfase em feridas, voltada ao tratamento pediátrico. E eu recebi o convite e eu fiquei muito feliz, né? É sempre bom a gente estar dividindo conhecimento. Quanto mais a gente conversa e divide conhecimento, a gente também aprende. E isso é maravilhoso. E também, assim, o objetivo é, Cristiane, do convite em tê-la aqui conosco, o objetivo do Café CCH com Especialista é fazer uma interface com todos os outros setores que fazem a interface com o controle de infecção. Muitos profissionais ainda não compreendem qual é o papel do serviço do controle de infecção dentro das instituições, mas que todos os setores que fazem parte de todos esses processos têm essa interface, temos que andar juntos para que tudo seja implementado, principalmente no foco na melhoria contínua nos processos, principalmente de segurança para os nossos pacientes, e principalmente nossos pequeninos pacientes. Com certeza. Exatamente. Eu vou iniciar, que eu vou aproveitar, né, Cristiano, para fazer várias perguntas. Por quê? Além de ser especialista nessa parte do controle de infecção, eu iniciei fazendo neonatologia. Então, assim, meus pequenininhos, eu também gosto também dessa área. Eu sou apaixonada pelos pequenos. E aí, mas vou terminar essa parte aí são várias coisas. Mas vamos iniciar para me te perguntar. Quando falamos de feridas complexas em pediatria, temos que considerar as diferenças fisiológicas e tornar a cicatrização mais desafiadora, principalmente quando se trata, né, de criança. Com certeza. E nessa parte, Cris, como essas diferenças elas influenciam no manejo, como é esse manejo, porque quando você trata feridas, né, em adulto e agora desses pequenininhos. É muito diferente. Tratamento de feridas com crianças e tratamento de feridas com adultos. É um mundo completamente diferente. Então, voltando para as crianças, então as crianças elas têm uma capacidade de regeneração muito grande, né? Muito rápida, né? Diferente dos adultos, principalmente porque os adultos têm as comorbidades, a famosa diabetes, que já dificulta o fator da cicatrização, não é isso? Mas o tecidozinho do RN, a gente sabe que ele é fininho e muito delicado, né? E nesse tecido possuem células, tronco e uma maior capacidade proliferativa, tanto de fibroblastos quanto de queratinose, que vai resultar em uma cicatriz mais, como é que eu posso dizer, mais rápida e eficaz. Então, durante o processo de cicatrização, o processo que a gente chama de inflamatório, nas crianças, ele é mais curto e menos agressivo. Já no adulto é diferente. Ele é maior e mais agressivo, né? Outra coisa importante, durante o processo de cicatrização das crianças, né? As crianças, elas produzem o colágeno tipo 3, que a gente sabe que é muito importante, né? E que é mais flexível e favorece uma, como é que eu posso dizer, reparação mais próxima do tecido original. Já o
tecido adulto, durante a fase da cicatrização, ele produz o colágeno tipo 1, que é mais rígido. Então, já fica uma cicatriz, como é que eu posso dizer? O tecido fica mais evidente. Um exemplo que eu posso citar aqui para você. Quando a gente tem uma lesão em um RN, um recém-nascido, né? Teve a lesãozinha, a gente fez ali os curativos adequados, botou as coberturas adequadas, então a gente vê a cicatrização bem efetiva. Porém, não fica cicatriz evidente. Já no adulto, sim. Entendeu? Aí vem essa diferença, né? O aumento de colágeno que é disponibilizado para a criança durante o processo de cicatrização e para o adulto. Outra coisa importante, o tecido da criança, ele possui elasticidade. E essa elasticidade, ela vai justamente ajudar nessa cicatrização, nesse processo, né, que acontece. A gente precisa lembrar uma coisa bem importante, né? Que o tecido da criança, por ser frágil, fino e delicado, ele fica suscetível a lesões e também infecções. Exatamente. Isso se dá por conta de que o sistema imunológico, ele está ainda naquele processo de desenvolvimento, né? E resumindo tudo isso que eu falei, então a cicatrização na criança, ela é mais rápida, eficiente e com menor risco de cicatrizes, diferente do adulto, né? Devido à capacidade de regeneração da criança, menor inflamação e maior angiogênese. Olha como é interessante, né? O processo, para você ver que nós já estamos com o sistema imunológico formado. A gente já tem uma defesa maior, bem diferente da criança. Mas, assim, esse processo ele é lindo. Quando eu falo, chego, fico feliz. E principalmente, Cristiane, que quando por essa diferenciação, nós, enquanto enfermeiros, temos que ter esse olhar diferenciado ao manejo, principalmente. E um ponto importante é a escolha das coberturas. Com certeza. É primordial a escolha das coberturas. Como eu falei para você, tecido da criança fino e delicado, diferente do adulto. Nem tudo a gente pode usar nas crianças, né? Então, quais são os curativos? Quais são mais, como é que eu posso dizer? Que possa usar na criança, que não lesione o tecido e que se proteja, para a gente ter uma cicatrização efetiva. A gente dá mais importância às espumas, que eu vou mostrando devagar, que eu já separei aqui. Eita! É bom, né? Falar e mostrar. Maravilha! Né? A gente E principalmente, tem de espumas. Antes de você começar a mostrar aí, e principalmente os enfermeiros que, quando vão atuar, que não tem especialização, como eu te falei, que não tem essa especialização e na parte de pediatria, e se depara, né, atuando no serviço, que tem que ter esse manejo com essas crianças, com esses pequeninos. E aí? Aí veja só. Se você não tiver entendimento de escolher uma cobertura que seja ideal, de acordo com aquela lesão, daquele ou aquele RN, ou então uma criança que seja 2, 4 anos de idade. Então, assim, você, enquanto profissional, enquanto enfermeiro, se você não souber fazer esse manejo, além de toda a avaliação, né? Avaliação. Você avaliar e a escolha da cobertura ideal para dar seguimento ao processo Com certeza. Agora mostra tudo. A escolha da cobertura, Sim. Ela precisa ser, primeiro, fazer uma avaliação, ver como é que aquele tecido está naquele momento, as características, se tem muita exudação, o que é isso? O líquido, quanto está drenando, tem que falar na linguagem que todos os meus pacientes que estão aí do outro lado possam entender também. Não são os colegas profissionais, não, tá bom? Então, assim, a gente vai fazer avaliação prévia. Como é que está essa ferida? Tem muito exudado? Sim. Ou seja, está drenando muito líquido daquela ferida? Tem tecido morto, que a gente chama de esfacelo, ou necrose de coagulação, que é aquela mais escurecida, né? Ela está seca, como é que ela está? Então, a gente tem que verificar tudo isso aí. Então, cada
lesão, ela tem uma especificidade. Sim. Então, a gente tem que colocar um curativo de acordo com aquela necessidade daquele momento, certo? Então, o que a gente usa mais em criança? Sim. Espumas com borda e sem borda de silicone e curativos que sejam não aderentes, para não aderir por conta justamente do tecido que é fininho e delicado, né? Exatamente. Então, a gente tem, olha, variedades de espumas. Essa aqui, né, uma espuma mais simples. Tem ela com prata e sem prata, tá certo? Tem ela, ó, sem borda. Essa aqui é recortável. Essa aqui é a famosa Kendo com PHNB, né? Sim. Tem uma variedade muito grande. Já tem outras que são mais, ó, para proteção também. Principalmente para proteção de lesão por pressão, né? Sim. Essa aqui é mais adaptável, que a gente chama de espuma multicamadas, né? A gente vai ter menorzinhas, mas pequenininhas, tá vendo? Que vai se adaptar a RNs menores. Aí a gente tem também as não aderentes, né? A gente vai ter a gase de rayon. Aí a gente vai ter essa aqui também, da Loma Tio, que é excelente também. Aí a gente vai ter gases não aderentes normais para a gente estar colocando, né? Que a gente não pode estar colocando essas gases comuns, né? Porque se aderir, vai lesionar mais ainda o tecido do paciente. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse manejo, esse olhar diferenciado, né? Na hora da colocação desses curativos. Mas sabendo que cada um tem que seguir, né? Como é que eu posso dizer? Cada um vai ter a escolha necessária para aquele determinado momento. Tá com muita exudação, vamos colocar algo que retire a exudação, né? Então, as espumas que pode estar sugando. Tá seco, se tá seco, eu quero água. Hidro vem de água, vamos colocar um correlato hidrogel, seja ele com PHMB ou com alginato. Tem outras composições também. Eu, particularmente, eu gosto muito, tá certo? Aqui é o hidrogel com PHMB e aqui é o hidrogel com alginato. Vou mostrar para vocês aqui. Ô, Cris, tu tá se detendo muito a poucos curativos. Por quê? Porque como é que eu posso dizer? A minha rotina, né, é em hospital público, SUS. Então, o que eu mais uso lá? Eu tô voltado para isso. Eu trabalho em unidade. Exatamente. Exatamente. Eu trabalho em unidade aqui em Petrolina, tá? No qual eu fazia parte da comissão de feridas. Hoje eu não faço mais. Passei 2 anos nela. E eu tinha essa assistência direta com o paciente. E antes, quando eu comecei, era só com adulto, né? Eu não tinha esse olhar diferenciado com as crianças. E com o passar do tempo, eu fui observando e me apaixonando por cada detalhe, por cada curativo, né? Pelos profissionais que me estimulavam muito a estudar, né? E aguçavam a minha curiosidade. Então, eu digo, vou aprender. E hoje o que eu trago aqui é justamente voltado no que eu usava lá. Então, o hidrogel com PHMB, ele é ótimo para a criança, porque ele não agride tanto o tecido. Já o hidrogel, que é da Casex, que é com alginato, eu acho muito agressivo. Então, sempre quando eu colocava, né, por 24 horas que a gente retirava o curativo, para visualizar como é que estava aquela ferida, então a gente via que a área de borda, ela ficava um pouquinho macerada. Entendeu? Então, agredir um pouquinho o tecido. Então, a gente tem que ter essa visão. A cada 24 horas, quando você vai trocar o curativo, você tem que fazer uma nova avaliação. Às vezes, não é o mesmo produto que você vai colocar. Às vezes, você já pode colocar outro produto. Então, tudo vai depender daquela avaliação prévia que você vai fazer naquele momento. E quando essa área está macerada, o que é que você utiliza? Quando essa área está macerada, a gente geralmente utiliza creme de barreira. Existem vários, mas eu gosto mais para a parte pediatra desse aqui. O famoso, o Confel da Coloplast. Ele é excelente. Vamos marcar você está divulgando aí, vamos marcar os representantes. Vamos marcar. Informando que a gente não tem, como fala, né, conflito de interesses, mas são o que você utiliza na sua prática, na sua rotina com os seus pequenos pacientes. Então, vamos estar... Eu depois vou marcar para os representantes que os quais você citou aí. Depois para a gente estar conversando. Mas todos esses aqui que eu mostrei foram testados. Todos testados. Todos testados. Então, assim, tudo que a gente usa em criança, principalmente, a gente tem que ter esse cuidado. Primeiro a gente testa, a gente vê,
Mas não nas crianças eu vou testar. Eu testo primeiro nos adultos, que tem uma resistência maior no tecido. Eu posso dizer assim, é mais resistente. Então, a gente vê que ele sempre vai ser mais agressivo. Principalmente quando a gente... Eu vou até pegar aqui para te mostrar. Ó. Sim. Aqui eu tenho um esboçozinho, tá vendo? Perfeito. Uma necrose de coagulação. Então, ela tá seca. Então, ela tá pedindo o que essa ferida aqui? Eu quero água. Então, a gente vende água e hidrogéis. Aí você escolhe. Aqui, se você perceber, tem umas ranhurazinhas, que a gente chama de escaratomia, que é justamente para facilitar essa penetração do hidrogel. Tá certo? Sim. Então, a gente coloca, faz escaratomia direitinho, fecha. Geralmente, a gente fecha justamente, né? Com a gaze não aderente, tá? E uma coisa que eu não posso deixar, que é a parte primordial, é a parte principal. Eu não posso fazer nada sem antes fazer ela. A limpeza. Caprichada, delicada, como eu falo. O básico. É. O básico. Ô, Cris, Quando você usa esse termo caprichada, tem alguns dias, como assim? Como é que eu faço a limpeza, já que ela está se referindo a essa limpeza caprichada? Pois é, uma caprichada Fala delicada. um pouco dessa limpeza, sim. Aí, para criança, a gente usa artifícios. Ô, Cris, quais serão esses? Sim. Às vezes eu não uso a gaze normal, eu uso algodões. Pode ser aqueles em disco e esses quadradinhos. Aí eu utilizo também cotonetes, porque é delicadozinho, ó, estéreo. Aí tem as escovinhas endocérvicas, né, pra gente fazer a limpeza, que ela é mais delicadazinha Bem também. delicada. Então a gente vai Exatamente. fazendo o melhor para que quanto menos a criança sentir no momento do curativo, melhor, né? Não vou estar expressando dor. E a gente faz com técnicas também, dando suavidade na mão no momento que você vai passando. Então, isso. É porque aqui eu estou vendo, além de receber várias perguntas, e tem muita coisa para a gente falar. Muita coisa. Muita, mas vamos aproveitar. Seja bem-vinda, Valquíria. Samara também, eu acho que é Samara, né? É Samara, que entrou aí também na live. Não sei se ela tá. Se estiver na live, assina aí, para ver se você está aí ainda. Além dos aspectos físicos, as feridas pediátricas têm um impacto psicológico bem significativo, tanto no paciente quanto nos familiares. Como vamos lidar, na verdade, com esse estresse, né? Esse estresse tanto da mãe quanto desses pequenininhos. Porque ele já está ali chorando, com dor. Aí tem outros que estão ali mamando, né? E fica aquele estresse. E o profissional. Eu sempre bato na tecla do profissional e tá ali para ter esse manejo. Como é que ele vai agir diante dessa situação? Veja só, o manejo ele é o mais importante, né? Primeira coisa, um olhar holístico, humanizado, diferenciado. Quando você tem um olhar holístico, diferenciado, humanizado, a gente vê o paciente como um todo. Então, a gente não trabalha só, a gente trabalha em equipe. Então, a equipe multi entra nessa parte aí. Então, quando eu tenho problemas relacionados, a mãe já está abalada psicologicamente, o paciente já tem dias de internamento, está em uso de antibiótico, então a estadia dele no hospital é mais prolongada. Então, quem eu aciono? Meu parceiro, psicólogo. Mas, Cris, a criança é pequena, mas a mãe está ali, está precisando do suporte. Então, quando eu adentro a sala de procedimento, eu carrego o psicólogo junto comigo. Enquanto o psicólogo está conversando com a mãe, tem que usar a inteligência. Enquanto o psicólogo está conversando com a mãe, eu estou ali também fazendo o curativo, conversando com ela. Aí já vem a técnica, que é outro fator primordial. Faz um medicamentozinho e a gente vai conversando. E a gente tem que conseguir conquistar a confiança da família, da mãe, do pai, quem estiver ali acompanhando. E como é que a gente faz isso? Explicando detalhadamente tudo o que você for fazer durante o curativo. Ó, mãe, eu estou fazendo isso, eu vou fazer a limpeza. Esse sabonete, ele é para infecção,
tá certo? Vou fazer com um movimento bem delicado. E ela vai fazendo essa troca e confiando no nosso trabalho. E vai se sentindo mais tranquila. E quando você vê, a mãe não já está mais chorando, a mãe já está bem, já está conversando. Ô, Cris, já estou mais tranquila. Outro fator importante. Muitas das mães que eu pego no hospital que eu trabalho, tem mais de um filho. Às vezes o que está ali internado é o caçula e tem mais duas em casa. Como é que a gente faz? Nesses casos aí, aciona o serviço social. Digo, ó, mãe, eu vou trazer seus dois filhos. A gente vai lá para a salinha do serviço social. Você recarrega suas baterias, abraça, beija, aperta, para poder recarregar mesmo, para dar continuidade ao tratamento do pequenininho que está aqui, para daqui a pouco voltar para casa e a alegria vai ser contagiante com todo mundo e a família toda. Então, tem jeito para tudo, tem conversa para tudo. A gente pode agitar o paciente. Então, isso é maravilhoso. Essa interação da equipe multi, trabalhando junto, né? Que é a parte primordial. Outra coisa importante, já vou adentrar, se nem perguntou, mas já vou colocar. A parte nutricional. Primordial. Como é que eu vou ter uma cicatrização efetiva se eu não tiver um suplemento? Preciso de um suplemento, alimentação balanceada, equilibrada, com hidratação. Mesmo os pequenininhos, Cris, mesmo os pequenininhos, que às vezes o leite, ele já vem com o suplemento que é necessário, né, para a criança naquele momento. No Domalan, eles já começam a suplementar a partir de 4 anos de idade. Agora, essa parte eu não vou me adentrar muito, porque é a parte do colega nutricionista, né? Então, eu deixo cada um seu quadradinho. A gente sai na live e vai falando. Eu percebi aqui que chegou Cláudia. Seja bem-vinda à nossa live, Cláudia. Cláudia. Maílson. Se eu não me engano, Maílson era residente lá, quando eu atuava lá, trabalhava lá no Domalan. Residente, Maílson. É Maílson, não é isso? Deixa eu ver se ele ainda está aqui. Maílson Diego. Mas você se prepare, daqui a pouco vou te chamar, viu? Camila Freitas, seja bem-vinda. Tá de plantão? Pronto, vou deixar aí do lado. Já chama todos os enfermeiros que puderem assistir a nossa live e vai compartilhando, viu? Esse momento é rico, principalmente com ela, com Cristiane Estrela, no manejo desses nossos pequeninos. Camila também é enfermeira e também atua no Hospital Materno Infantil, além do serviço de oncologia aqui da região. E também é consultora do meu time de consultores, nessa parte de liderança. Então, assim, vai encaminhando para os demais, viu, Camila? E, Maílson, eu falo, daqui a pouco eu te chamo. Cris, essa parte do... Você falou, né? A gente falou do impacto psicológico, de ter os profissionais, toda essa equipe multiprofissional envolvida diante, né, de todo esse processo, mas eu ainda coloco batendo na tecla inicial. Se você, enfermeiro, não souber manejar essa criança, a mãe, você não vai ter sucesso na realização desse curativo. Não tem como. Não tem como. Por isso que quando eu coloquei, né, estava vendo o tema da live contigo, falando sobre, né, vamos falar sobre feridas complexas, manejo avançado, estratégia baseadas em evidência. Então, você trouxe para a gente várias estratégias e principalmente que você disse que quando abordava essa mãe ou esse pai para falar da importância, né, da realização desse curativo, você explicava o porquê. O ponto principal que nós, enquanto enfermeiros, temos que ter propriedade no que estamos falando, embasamento científico. E não dizer, vai aplicar essa cobertura. Sim, por quê? Você tem evidências baseadas em quê? Que você vai
utilizar essa cobertura, até a questão, né, de conversar com o médico, pediatra, o porquê que você vai estar utilizando aquela cobertura e dialogar com eles essa parte dessa comunicação, se realmente faz sentido. Com certeza. E tem algumas situações que não é recomendado, né? Com certeza. De utilizar como você falou agora. Enfermeiros. O foco principal aqui é você, enquanto enfermeiro, se posicionar tanto para a equipe médica e para a equipe multidisciplinar conversar e dizer, tem aquele RN, tem aquela criança que vai fazer, quando você passa o seu plantão, né? Você já faz aquela avaliação de quantos curativos vai ter naquele dia e já começa aquele pedido, não é isso, Cris? Aquele pedido do que você vai utilizar. Mas para você solicitar, você tem que avaliar. Depois, a licença ficar apressado, o que acontece? Delicada, ainda tem que botar delicada. Isso. Uma coisa muito importante, ó, nada do que a gente faz, a gente vai fazer aleatório, né? Então, quando a gente tem um paciente, né? Quando eu dava pare, porque assim, lá no hospital que eu trabalho, na unidade que eu trabalho, então como é que funcionava o meu trabalho na comissão de feridas? Sim. Então, eu dava pareceres em todos os setores, né? Então, são muitos setores, não é pouco não. E 2 dias da semana, eu fazia atendimento atendimento ambulatorial. Sim. Né? Então, assim, era muito trabalho, porque eram muitos setores. Então, quando eu chegava no setor, era o primeiro paciente que eu ia avaliar. Então, primeiro eu discutia o caso com o médico. Para isso, você tem que estudar todo dia, estar antenada e atualizada, porque os médicos sabem também muito e estudam muito. Então, a gente, para conversar, discutir o caso, tem que saber também. Então, discutir o caso com ele. Doutor, eu acho melhor essa cobertura aqui, porque ela vai fazer essa ação e a gente vai ter uma cicatrização mais efetiva e rápida. E vai diminuir o tempo de estadia do paciente aqui no hospital. Ah, Cris, então tá certo. Depois disso, eu comunicava ao enfermeiro do setor. Sim. Olha, eu vou fazer o primeiro curativo. Vem fazer comigo, né? Para você ver como é que vai ser feito, para você dar continuidade. Então, eu passava lá uma vez, fazia o curativo junto com o enfermeiro e depois ficava monitorando, né? Como é que está esse paciente? Está melhor? Cris, aumentou a exudação. Acho que precisa trocar o curativo. Pronto, eu vou dar uma passadinha aí de novo. Vamos reavaliar junta? O que é que você acha para a gente utilizar? Então, instigava também o colega, né? E o hospital que eu trabalho também recebe muitos residentes e acadêmicos de enfermagem. Então, a gente impulsionava também eles, né, a querer essa área. Porque a gente que é da área, a gente quer que os outros queiram também. Porque eu mesma estou nessa área porque eu amo o que eu faço. Né? Então, quando a gente ama o que a gente faz, então tudo se torna mais fácil, mais prazeroso. Então, a gente quer conquistar também os outros para olhar para a nossa área e dizer assim, olha, vem fazer junto com a gente também. Olha como é maravilhoso esse trabalho, porque é um trabalho de empatia. Você tem que sentir a dor do outro. Exatamente. Principalmente quando você está dando aquela assistência, entendeu? Então, assim, é muito bom. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo essa área. Principalmente essa parte com crianças, né? Porque a criança, ela é sincera e verdadeira. E você tem que conquistar a criança, olha a responsabilidade, e conquistar o familiar. Então, não é nada fácil. Não. De jeito nenhum. Eu tô falando assim porque eu passei um ano com esses pequeninos. Então, assim, você tem que ter todo um manejo de conversar e passar segurança. Porque a partir do momento que eles confiam em você, vou deixar que você faz tudo. Mesmo tem aquela mãe com o coração apertado de dizer, meu filho tá chorando, você tá puxando, não é assim. Então... Tem vezes que eles se apegam tanto a gente que quer carregar a gente para casa. Recebem alta e
querem levar a gente para casa. Desse jeito. Deixa eu te. Essa parte, você falou que quando você começava, né, a fazer essa avaliação, chamar Cris, o Cristiano, Cris, Cris, fazer essa avaliação e você chamava esse enfermeiro para que ele desse continuidade ao o que você iniciou. Mas para que haja essa continuidade, é necessário um protocolo. Nós sabemos que várias instituições é necessário ter uma comissão de feridas, que faz toda essa interface com a CCIH. Com certeza. Sempre junto. Sempre junto. Anda assim, ó. Tem uns serviços que não, outros já entendem a relevância de andar os dois unidos, mas para dar continuidade tem que ter um protocolo bem definido, estruturado e conhecido por todos os profissionais que faz parte, né, daquele serviço. Fala um pouco sobre os protocolos, né? A padronização do protocolo na instituição e assim o que fica mais que foi efetivo, os protocolos que você instituiu. Pronto. E que teve uma aplicabilidade e uma resolutividade. Foram realizados vários protocolos. Na verdade, eu realizei vários protocolos, né? Sim. Vários. Mas eu não consegui, como é que eu posso dizer? Implementá-los. Não consegui implementá-los, né? Mas assim, eu tenho protocolo. Eu vou falar 3. Porque se eu vou falar tudo aqui, não vai dar, vai demorar. Né? Então, eu tenho dermatite associada à incontinência, queimadura, lesão por pressão. Tudo voltado para a criança. Vou ficar desses 3, tá certo? Ô, Cris, por que você vai ficar desses 3? Porque era o que mais tinha. Era os pacientes que eu mais atendia, então era o que eu mais utilizava. Entendeu? Eu tinha uma certa dificuldade para dar continuidade, né, à assistência àquele paciente com a parte de enfermagem. Por quê? A gente sabe que nem todo mundo tem esse amor que a gente tem. Eu tô falando eu, Cris, né? Então, eu amo o que eu faço. Então, eu ficava naquela agonia para os colegas pegarem aquele paciente e darem continuidade. Mas nem todo mundo tem esse manejo, nem todo mundo gosta dessa área. Sim. Que não tem... Estão ali, mas quando falam em ferida, querem correr, com medo. Sim. Entendeu? Principalmente em criança. Eu entendo isso, entendo. Porque cada um, como é que eu posso dizer, tem um gosto diferente e a gente tem que respeitar. Então, exatamente, questão de perfil. Com certeza. E a gente tem que saber. Teve vários colegas que não gostavam, mas com aquele jeitinho que a gente chega explicando e puxando, e a gente conquistava, e daqui a pouco, Cris, eu tô adorando as feridas. Então, assim, tudo tem uma conversa que a gente pode chegar a um denominador, né? A gente pode mostrar. Mas, assim, a minha maior dificuldade é a continuação da assistência de enfermagem, né? Após as minhas passagens, as minhas avaliações, que era bem complicado. Principalmente, né? Se você iniciou todo esse processo de avaliação, de escolha de cobertura, a enfermagem não deu essa continuidade. O que vai acontecer com esse paciente? Vai permanecer mais tempo nesse serviço, não vai ter essa rotatividade. Exatamente. Além de ter um dano, vai ter um dano não só para o paciente, para esse familiar, infecção hospitalar, devido ao tempo de permanência, e principalmente para os gestores, né? Os gestores dos hospitais, por conta do custo. Quanto mais infecção, mais aumenta o custo e a resistência antimicrobiana. Com certeza. E principalmente as crianças. Exatamente. Né? E a resistência imunológica está em desenvolvimento, estão mais susceptíveis a adquirir infecção. Que é a preocupação maior. Qual é a segunda dificuldade que eu tenho? Material para realizar os curativos. Então, assim, você tem que ter, como você falou do material, você citou alguns materiais. Tem uns materiais que sabe, né?
que não é tão acessível à nossa realidade enquanto SUS. Não é acessível. Então, assim, enquanto enfermeiro dessa área, especialista, quais, assim, você oriente, que dicas que você fala para a gente, enfermeiros que está nos ouvindo, assim, então vou utilizar o quê? Já que eu só tenho o básico. O básico. O básico. Lembrando que antes de você falar, quando eu se refiro ao básico, só colocando algo bem importante, que o básico bem feito funciona. Estratégia bem definidas e uma equipe estruturada, com protocolo bem definidos e uma equipe multi-engajada, alinhada com a equipe médica, funciona assim, mesmo você tendo o básico. Agora fala. Olha, Agora pode falar. eu vou falar Juntou. Eu falo muito e você fala muito. Então vamos maneirar. Nós duas podemos porque assim, eu vou falar da instituição e vou falar da realidade. Tem muitas instituições que a gente chega, de um modo geral, que só tem soro. Soro fisiológico. Sim. E você vai fazer o quê? Limpeza com soro. Agora, uma limpeza caprichada, delicada com soro. Como você já falou, o básico. O básico funciona assim. Do básico. A minha, ótimo, consegui implantar vários curativos. Acessíveis, sim, mas que dá para usar e a gente tem um resultado satisfatório. Não é uma espuma, né? Sim. Mas a gente tem vários curativos, né? Então, a gente conseguiu implementar lá. A gente tem o gel da Pielsana, que ele é ótimo, que é maravilhoso, com óleo de copaíba e melaleuca. É excelente, a gente conseguiu implementar. O sabonete de PHMB, a gente conseguiu implementar, que eu adoro, sou apaixonada por ele. Fala aí um pouco do sabonete PHMB. Fala, e principalmente quando você refere seu termo dessa limpeza caprichada, para que os enfermeiros que estão nos escutando, eles vamos, a partir de agora, mesmo eu tendo o básico, eu vou fazer o básico bem feito, que tem resultado sim. Principalmente com nossos pequeninos. Vamos supor, eu tenho essa lesão aqui, é uma lesão com tecido granulado, tá certo? Sim. Eu quero fazer uma limpeza. Eu tirei o curativo anterior, né? Tá aqui, tem uma crosta de sujidade, tem resto de creme de barreira na área perilesional, que é em volta, né? Então tá tudo sujo. O que você vai fazer? Uma limpeza. A primeira limpeza que você faz. Tá todo sujo. Soro fisiológico. Aí você vai umedecer. Pode ser um algodãozinho. Tô falando de criança, tá bom? Específico criança. Vou umedecer o sorozinho. Vou dobrar. E vou fazer, movimento circular. O celular escorregou. Peraí. Escorregando. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não tô conseguindo. Peraí, segurar aqui. Aê. Então, o que é que eu vou fazer? Tá aqui, né? Eu vou pegar, movimento circular com sorinho. Aí fiz a primeira limpeza caprichada e delicada. Tanto lesão, né? A lesão na área perilesional, quanto o leito. Descartei. Vou pegar outro. Agora você vai usar o quê? Sabonete de PHMB. Certo? Encharquei. Aí vou, primeiro leito, movimento circular todinho, certo? Aí vou pegar um sorinho, vou jogar novamente, retirei. Dou uma secadinha para tirar o excesso, vou abrir o algodãozinho, vou encharcar de sabonete de PHMB e vou colocar nele todo. E vou deixar alguns minutinhos, uns 5 a 8 minutinhos aqui. Já vi aqui. Já ia te perguntar, porque alguns recomendam 3 a 5, não é isso? Isso. Mas geralmente eu gosto de deixar mais um pouquinho. Porque não é a solução, é o sabonete. Eu só tenho ele na instituição. Sim. Entendeu? Sim. Então eu deixo um pouquinho, passo uns 5 minutos, eu tiro. Aí eu tiro o excesso, mas eu não tiro o sabão. Ô, Cris, mas vem dizendo no rótulo que não pode deixar. Efeito off-label. Testado e comprovado. 2 anos usando com resultados
maravilhosos. Fechamentos eficazes das feridas. Entendeu? Pronto, fiz isso, sequei. Agora eu vou utilizar aqui. Como é um tecido granuladozinho, eu vou colocar o quê? Uma gazezinha no aderente. Pode ser uma gaze no aderente com petrolato, para manter o meio úmido equilibrado. A área de borda, um cremezinho de barreira, película fina de proteção, para hidratar e proteger. E vou fechar ou com a gaze não aderente, tá certo? Ou então com a gaze normal. Por quê? Na que eu coloquei como curativo primário, já é uma gaze não aderente, então vai proteger o tecido granulado. Quando eu colocar outra gaze que é mais simples, né, já tem a primeira. Então, ela vai ficar a segunda gaze como curativo secundário. E vou colocar um microporizinho antialérgico aqui, para peles finas e delicadas. Essa é a primeira curativo simples. Cris, mas você vai lá para UTI. Neonatal. Estou lá na UTI neonatal, vou fazer um curativo. Vou fechar ele. Tem algum curativo diferente? Tem. Então, a gente tem também o que é ótimo para você fechar e não agredir o tecido do paciente. Não sei se você já ouviu falar. É a Molelaste. Sim. Ela prende nela mesmo. Né? Não tem atadura que você faz, vai envolvendo ela. Né? Então, ela não precisa de esparadrapo. Então, ela prende nela mesmo. Então, para criança, isso aqui, principalmente neonato, é excelente. Eu tive vários resultados maravilhosos. Mas, Cris, você não tem esse molelaste lá no hospital. Mas a gente está... Como a gente que é da comissão de feridas, a gente não pode parar. A gente tem que trabalhar muito e trazer, né, as distribuidoras para o hospital. Nossos representantes, que eu vou marcar eles, são vários. As doações para a gente fazer os testes. Exatamente. Então, foram com essas doações que a gente teve resultados espetaculares. E aí, como eu falei, né, da interface entre o CCIH e a comissão de ferida da instituição. Quando vem esses representantes, eles fazem, né, essa comunicação, não só com a CCIH, a farmácia, e aí a equipe de enfermagem que vai estar utilizando e depois um parecer se realmente funciona para a gente poder aplicar e tá lá descrito no nosso protocolo. Com certeza. Lembra do nosso protocolo que já foi padronizado para que todos os processos sejam bem definidos. E que assim a equipe de enfermagem, como você havia falado, que a maior dificuldade é a continuidade que não acontece por parte dos profissionais. Você inicia essa avaliação, a escolha da cobertura, faz o primeiro curativo, orienta a equipe e quando você retorna enquanto comissão, viu que a enfermagem não continuou aquelas orientações. Então, por isso a importância de, mais uma vez, o enfermeiro ter propriedade do que você está falando, embasamento científico, para dizer da escolha do manejo certo, a escolha da cobertura, porque senão, já sabe o dano que você vai causar para o paciente. E deixa eu aproveitar aqui, eu vi, você não imagina quem está na nossa live. Quem é que está aqui? Que chegou aqui agora. Quem foi? Referência do Vale de São Francisco, infectologista. Estávamos falando neste de infecção, dessa parte de resistência antimicrobiana. E aí, ó, ela chegou. Na verdade, já tem um tempo que ela tinha chegado. É a nossa médica infectologista, a referência aqui na região, doutora Liz. Seja bem-vinda à nossa live. Estamos na nossa terceira edição do Café CCH com Especialista. Então, assim, é um prazer tê-la aqui conosco e fique à vontade. Qualquer coisa, eu vou te chamar aqui na live, viu? Só manda um oi ou diz assim, se pode, se tem como aparecer. Mas é um prazer tê-la aqui conosco. Cris, me fala um pouco, traz uma abordagem prática, um caso clínico que
Você instituiu o protocolo e teve que não teve adesão ou que teve uma adesão, uma vivência, para que, assim, facilite essa comunicação com os enfermeiros que estão nos assistindo, que possa ser a realidade deles. Veja só. Repete de novo a perguntinha. Que eu estava muito ligada você falando com o infectologista e eu me perdi um pouquinho. Deixa eu te dizer, você trazer um caso prático para a gente. Sim. Um caso prático que você aplicou seu protocolo, que você elaborou. Vamos falar de um protocolo que é o que eu mais utilizo. Né? Sim. Que é de dermatite associada à incontinência. Né? Assadura. Sim, perfeito. Com xixi e cocô. É uma coisa. Pode falar desse. Perfeito. É ótimo eu falar dele. Eu até separei aqui, né, alguns produtos para a gente estar falando dele mesmo. Que é o pozinho, tá aqui. Já tá todos aqui. Então vamos supor que aqui eu vou falar um pouquinho da dermatite associada à incontinência. Qual é o meu protocolo lá no hospital? Primeira coisa, eu fui avaliar o paciente, identifiquei, né, que é uma dermatite associada à incontinência. Estou ali, chamo a colega enfermeira do setor que é responsável. Vamos junto comigo? Vamos. Identificamos. O que a gente pode fazer agora, de acordo com o protocolo? Vamos fazer uma higienização caprichada e delicada. Que isso já é meu, né? Quem está assistindo na nossa live não vai esquecer. Não vai essa limpeza caprichada e delicada. É porque está lidando com criança. Pacientes, esses pequeninos pacientes. Pronto. Vamos lá. Aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai fazer uma limpeza. Então, essa limpeza, a primeira limpeza do dia vai ser com sabonete de PHMB. Ô, Cris, água corrente? Água corrente. Tá? Então, você vai fazer uma limpeza com o auxílio do algodãozinho, que é mais delicado, porque já tem assadura. Só que, além da assadura, eu identifiquei durante a avaliação já a presença de lesão próxima à área perianal. Vamos supor que seja aqui, certo? Vamos supor que essa área aqui, a área anal, já tem presença de lesão. Mas na área perilesional que é em volta, o tecido está hiperemiado, porém ainda não abriu. Né? Então, vou fazer a limpeza. Fiz a limpeza, né, com sabão, dose de ataque, a primeira do dia. Primeira higienização, dose de ataque. Sabonete de PHMB com auxíliozinho. Retiro com bastante água. Faço a secagem delicada de toda a área. Na área da lesão, eu vou aplicar pó para estomia. Ô, Cris, por que o pó para estomia? Aquela área da lesão, ela tá úmida. O pó, ele vai o quê? Aderir. E ele é o quê? Cicatrizante. Então, você vai colocar o pó, ele vai aderir, vai ficar e vai proteger aquela área da lesão. Ô, Cris, mas e a área ao redor, que é a área perilesional? Creme de barreira, película fina de proteção. Então, toda a área que não existe lesão, só está hiperemiada, eu vou usar creme de barreira. Cris, depois disso, como é que você vai cobrir? Eu não gosto de colocar fralda descartável, porque esquenta demais. Ou uma fraldinha de pano, ou então um lençolzinho por enquanto. Cris, agora a próxima limpeza vai ser o quê? Você vai colocar. Eu já dei a dose de ataque, então não vai ser mais com ele. Vai ser o quê? Eu não sei se vocês conhecem aquele sabonete da Granado, que é dermocalmante para peles sensíveis. Tem ele líquido e tem ele em barra. Excelente. Aí você vai trocar. Você não usou o primeiro do dia, não foi com sabonete PHMB, os demais vai ser com sabão normal. Aí você vai fazer o mesmo processo. Lava com sabão, tira com bastante água, seca toda a área, tá certo? Aí vai colocar o pozinho na lesão e o creme de barreira em volta. Ou Cris, essa troca é a cada evacuação. Tá certo? Fez, troca, seca direitinho. Resultado, Cris, em quanto tempo? 24 horas. Comprovado. Foram feitos com vários RNs comprovados. O resultado é excelente. Simples e muito eficaz. Agora, lembrando, tudo que é colocado precisa ser removido.
Para você não criar uma crosta em cima da outra. Se você colocou um pó, você colocou o creme de barreira, você tem que tirar para colocar um novo novamente. Com higienização, novamente, caprichadinha, delicadazinha. Vou falar assim. Deu para entender? Não, deu sim. Só um minutinho, porque chegou. Chegou, Magna. Diga boa noite, vem pra cá. Boa noite. Chegou. Eu tenho três. Três crianças. Três crianças. A de 3, de 9 e de 11. Então, já chegaram aqui. Desalilado. Só um instante. Ó, só um momentinho, viu, mãe? Sim. Vão fazendo perguntas aí que eu vou estar lendo no final. É. Caiu aqui. Tá bem pronto, é porque caiu isso tudo. É ao vivo, é assim mesmo, acontece. A verdade, a realidade. Essa é a realidade. Viu? Estamos falando, são as vivências na prática, a realidade principalmente do SUS, né? Utilizar as coberturas que realmente temos e o que não temos enquanto fazemos parte, né, do SUS, enquanto enfermeiros, vamos fazer nossas parcerias. Chamar aquele representante, trazer amostras e aí algumas doações, a gente consegue parceiro para isso. Exatamente. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Deixe. Sim. Já falando, né? Já falando sobre o manejo das feridas, as estratégias, você já citou aí várias estratégias baseadas em evidências, que elas são fundamentais para o sucesso do tratamento. E principalmente que é essencial você entender essas diferenças fisiológicas das crianças e principalmente as dificuldades emocionais associadas desse pai, dessa mãe, ter essa conversa e de explicar para eles qual o objetivo de realizar aquele curativo. E a equipe multidisciplinar envolvida dentro desse processo. Cris, quais são as suas dicas assim, finais para os profissionais de saúde? Tanto os enfermeiros, fala primeiro para os enfermeiros. O que você orienta para esses enfermeiros que estão assim, nesse serviço, para que eles saibam manejar na realização desse manejo, na realização da escolha dessas coberturas para esses pequenos pacientes. Que dica você dá? Veja só, a gente sabe que essa área ela é maravilhosa, ela nos dá muita oportunidade, principalmente para crescer e aprender. Para a gente adentrar nessa área, vou dizer assim, né, que é o mundo mágico das feridas específico da pediatria, você tem que amar o que você faz. Exatamente. Além de amar, né, as crianças é um mundo complexo, que você tem que estudar muito. Então, você tem que procurar estudar bastante, se antenar, se atualizar. Né? E para você fazer isso, você precisa procurar meios que possam te dar isso. Né? Quando eu falo essa questão, né, de estudar, de se antenar, de se atualizar, a gente vai ter agora, em abril, ó, já vou fazer a propaganda. Pronto, pois dá, o segundo simpósio, né, de feridas do Vale do São Francisco, que vai ser naquele Hotel Nobles, né? Então, se você quer fazer parte do meu mundinho das feridas com as crianças, vamos estudar junto. Exatamente. Porque para a gente ser um bom profissional, para a gente saber avaliar, né, saber prescrever os curativos especiais de maneira adequada, qual a melhor solução de limpeza, né? O que você vai precisar? Então, você precisa estudar. Lá, você vai encontrar pessoas que querem aprender mais, que já sabem muito e querem passar, e você vai absorver.
Então, se você está com o coração aberto, você gostou da nossa conversa, então vamos aprender junto nesse simpósio. E vamos ver o que é que tem de mais novo no mercado, principalmente as tecnologias e as terapias adjuvantes também. Exatamente. Vai ter dia 25 a 26 e 27. 27 26, de abril. 25 de abril, que é, né, a segunda edição do simpósio de feridos aqui do Vale São Francisco, que tem a enfermeira especialista Catarina e Márcio Daniele. Então, assim, tá no segundo lote, vocês aproveitem e façam a inscrição para vocês entenderem mais do mundo das feridas, de como você ter autonomia, ter. A palavra não é autonomia, para você saber ser empoderado e saber manejar, na verdade, você enquanto enfermeiro. Vai ter vários especialistas de várias áreas, então, assim, várias tecnologias, então vai ser uma troca riquíssima. Riquíssima mesmo. Sim, Cris. Além deles, tem a equipe que você falou da nutrição. Caiu? Deixa eu chamar aqui. Aceitando. Foi a conexão. Cris acabou se encerrando, saiu. Deixa eu ver aqui. Acredito que deu um problema. Cris saiu. Deixa eu chamar ela novamente para a gente finalizar a live. Caiu novamente, mas deu certo. Caiu. Ao vivo é assim mesmo. Caiu aqui, eu tentando entrar, desculpa. Os bastidores. Nós já estamos no final. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só olhar aqui
se tem alguma pergunta, além da questão. Certo. Meu suporte também. Sim. Aproveita os Deixa eu só virar aqui. Já tá me ouvindo? Agora eu tô Tô segurando ouvindo. Tá me com ouvindo? a mão, com todo o suporte. Certo. Além, você explicou aí, falou todo esse processo de avaliação, de orientação das escolhas das coberturas. Você agora está atuando, você falou que não está mais à frente da comissão de feridas do Isso. serviço no qual você atua, mas você faz o atendimento domiciliar e também está fazendo mentoria para enfermeiros que querem atuar na prevenção e tratamento de feridas. Então, eu vou estar colocando, eu vou marcar você e os interessados podem falar com você, pode falar mais um pouco sobre o enfermeiro que está nesse ano que não sabe, por ano começar, essa parte da avaliação. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, Além mentoria. de participar do evento, do simpósio das meninas aqui, que vai ser agora mês que vem. Segundo passo, fazer a mentoria comigo para aprender mais, né? Porque a mentoria ela vai dar todo o suporte. Você vai começar do básico e eu vou ficar dando suporte. A gente vai ter, né, aulas online. Vou tentar ver se a gente consegue fazer presencial também, que é muito importante, principalmente por conta das práticas. Exatamente. É uma coisa que, quando eu comecei, eu tinha muitas dúvidas, principalmente a parte prática. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado também, quando a gente está dando aula e quando a gente está fazendo mentoria. A prática é essencial. Esse contato, né, do colega olhar para você, de conversar pessoalmente, de dizer, olha, assim, mais de perto, não tão à distância, né? Que a gente fala. Que tudo agora é à distância, né? Então, assim, quer aprender, quer começar do zero, né? Então, vem aprender comigo, principalmente a parte PED que eu estou amando, né? Tá com esses pequenos aí, né? Porque a gente faz realmente um trabalho diferenciado, um trabalho que a gente tem empatia, né? E além do mais sério, né? E na região toda, eu acredito que eu seja a única que trabalhe com essa parte pediátrica. Exato. E olhe que, antes de fazer o convite, para você participar aqui da nossa live do Café CCH com especialista, eu sempre faço essa análise para saber quantos já estão atuando nesse segmento. Então, nessas buscas, no momento, só tem você aqui, referência no Vale do São Francisco. Então, vamos multiplicar, Cristiane, que outros enfermeiros, incentivar outros enfermeiros que tenha, que se interesse para o manejo de ferida, dessas feridas complexas e principalmente desses pequenos pacientes. E a gente sabe que é muito importante, né? Principalmente com criança. Né? Para a gente Exatamente. mudar a qualidade de vida. Às vezes a gente pensa, não, é um único paciente, mas um paciente vai propagando para o outro, a gente vai ajudando um aqui, aí um já propaga lá. Ah, tem um especialista aqui na parte pediátrica. Outra coisa que eu não posso esquecer e deixar de falar. A gente hoje, na parte pediátrica, tem muitas doenças raras. Isso. Muitas doenças raras. Então, assim, eu não posso deixar de falar dessa questão, principalmente no hospital que eu trabalho, né? Que eu já peguei acrodermatite enteropática e epidermose bolhosa. São duas doenças raras que eu peguei. Então, isso é importante. Então, essa área, ela precisa de especialistas que avance, que estude, que se especialize.
também fazer especialização em doenças raras, para a gente poder conhecer, saber distinguir quando a gente pegar, para não ficar na dúvida, né? Será que é isso? Será que é aquilo? Quando você estuda, né? Que você se especializa, que você se aprofunda, então não vai ser difícil de você saber identificar que tipo de doença é aquela ali. E principalmente para discutir com os médicos, que é a parte melhor. E principalmente quando temos ao nosso lado referências e quando você faz uma mentoria e tem um profissional ali, praticamente pegado na sua mão, lhe orientando, lhe conduzindo, qual cobertura, como é que eu vou fazer, quais situações, porque cada paciente é único. Cada paciente é único, tem suas particularidades. Então, a mesma cobertura que eu utilizei naquela criança, eu não vou estar utilizando na outra, por conta do quadro clínico. Então, tem toda uma avaliação. Então, é imprescindível que tenha, né, esse conhecimento profissional ao seu lado. Eu vou, como você falou agora de algumas doenças raras, mostro algumas cobertura, algumas doenças raras. Quando finalizar a live, me marca para me repostar aqui nos meus stories, porque tem alguns profissionais que eles são apaixonados por essa área também. Nossa primeira live falou sobre empreendedorismo. Então, assim, que é enfermeira especialista no tratamento de pessoas com feridas. Então, assim, já estou assim, apaixonada. Minha irmã é enfermeira especialista em tratamento de feridas. Ela faz atendimento domiciliar também nesse público adulto, não nessa parte de infantil, mas nessa área. Então, assim, algumas situações eu fiquei meio balançada nessa parte de cuidar, mas eu vou agir de outra forma. Eu vou estar parceira com vocês nessa parte de feridas, nessa parte dessas implementações de protocolo da CCIH, nessa parceria. Deixa eu ver se ficou faltando responder uma pergunta, porque a gente já adentrou em vários temas, já foi muitas coisas. Cris, eu quero lhe agradecer. Já vou logo lhe agradecer, porque já estamos mais de 1 hora de live. Eu quero agradecer por você compartilhar todo o seu conhecimento, sua vivência, sua prática aqui conosco nessa live, aqui. Abraçar, na verdade, o Café SCH com Especialista, que estamos, hoje é a 3ª edição do Café SCH com Especialista, porque assim, muitos me perguntam, encaminharam mensagem, como é que surgiu o SCH com Especialista, esse café. Lembrando que você inaugurou essa parte do café, mas CCH em alguns setores não é recomendado do café. Então, depois eu vou estar marcando, abrindo uma live para estar explicando qual o propósito do Café CCH com Especialista, para vocês compreenderem e estar parceiro desse projeto lindo, que foi um sonho que saiu do papel aqui do Vale do São Francisco. Então, muito obrigada, Cris, mais uma vez, por aceitar, por abraçar o Café CCH com Especialista. Pode falar. Pode. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu adorei o convite. Então, quando a gente fala do que a gente ama, né, que a gente propaga o que a gente gosta, a gente também aprende com o outro, né? A gente doa um pouquinho do que... Eu sei assim. Então, quando eu estou com você, eu aumentei mais um pouquinho. E assim a gente vai propagando. É um aprendendo com o outro. Porque o conhecimento ele só fica maravilhoso quando ele é compartilhado, né? Então, e para eu estar aqui hoje, né? Como é que eu posso dizer? Nesse mundinho das feridas pediátricas, teve algo lá atrás que me chamou a atenção, que me impulsionou, né, que me fez arregalar o olho e querer estudar e
me especializar e fazer tudo o que tinha nessa área. E eu agradeço aqui, primeiramente, a você que me convidou, e eu agradeço a todos os médicos, né, da unidade de saúde que eu trabalho. Quando eu falo todos, são todos. Principalmente os cirurgiões pediatras. Entrou aqui o doutor Tarcísio Menezes, aqui. Seja bem-vindo à nossa live. Já estamos no final, mas vai ter próximas edições. Essa live vai ficar gravada tanto no meu perfil quanto no perfil da Cris. E só continuando, né? Sim. Então, agradeço a todos os médicos, pediatras, todos. Eu não vou citar nome, porque senão eu posso esquecer de algum. Né? Então, agradeço todos, os cirurgiões, né? E agradeço também os residentes em enfermagem pediátrica, sim, né? Que fizeram a diferença, né? Foram que me estimularam, assim, foram as pessoas que me estimularam a estudar, a querer mais, que me deram atenção, né? E que respeitaram e valorizaram o meu trabalho. Então, eu tiro o chapéu para todos eles. Com muito carinho e com muito respeito. Eita, você falando assim, chegou mais, gente. Já estamos já no finalzinho. Seja bem-vinda. Anne chegou na nossa live. Juliana. Aí tem Adriano. Rosângela, seja bem-vinda também. Bruna. Ó, vai ficar gravada a live. E aí depois vocês assistem, viu? Vai ser um prazer ter você aqui. E vamos marcar a próxima live para falar do sabonete PHMB. E trazer mais sabão, evidências. Né? Exatamente. Eu já contaminei você já com sabão. Deixa eu te falar, entrar em contato, aproveitando aqui na live, a gente já fica gravado. Entrar em contato comigo, um cirurgião que é referência aqui no Vale. Não vou falar o nome dele, vou fazer suspense, para depois vocês vão saber. Para participar do Café CCH com especialista também. Então, eu vou fazer esse momento depois com ele e vou fazer nós três, vai ser nós três e eu vou ver quem eu vou chamar mais. Mas ele vai vir, acredito que vai ver toda essa, não só enfermeiros, nutricionistas, médicos. Tivemos o prazer de ter nossa médica referência aqui do Vale do São Francisco, a infectologista, a doutora Liz Moreno, que se fez presente na nossa live. E para nosso próximo Café CCH com especialista, na próxima semana, teremos outra enfermeira. Vamos falar, vou aproveitar logo e fazer a chamada aqui. Vamos falar sobre cuidando de quem cuida, como as empresas podem criar ambientes de trabalho saudáveis e seguros. Uma enfermeira que ela é especialista tanto em saúde mental e também em saúde do trabalho. Teve as atualizações na NR1 também, então vai ser imperdível também essa live. Então aproveite e compartilhem. Eu queria fazer só uma ressalvazinha. Pode ficar à vontade. Porque, assim, como a gente é do SUS, então a gente trabalha com produtos mais em contas, mais baratos. Mas eu queria deixar uma ressalva que a gente tem muitos produtos de higiene de ferida muito bons. Inclusive um que agora top, que é o Granudense. Tá certo? Eu falo muito do sabão porque é a nossa realidade de SUS que a gente pode comprar para usar nos nossos pacientes. Mas porque a gente bateu muito no sabonete porque é a nossa realidade. É mais exatamente. Simples. Tem a solução também de PHMB. Exatamente. Tem várias outras. Mas é para vocês entenderem que a nossa realidade é o mais em conta que é o sabão. Então, ó, marca lá, posta essas coberturas que você citou aqui na live, os exemplos, os casos de doenças raras também. Você marca lá que eu vou repostar no meu Instagram e vai ficar salvo aqui. Então, muito obrigada. Eu vou estar encerrando a live. Obrigada também. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Todos que assistiram. Quando quiserem tirar qualquer dúvida. Fique à vontade.
Muito obrigada a todos vocês que se fizeram presente na nossa live do Café SCH com Especialista e permaneceram até o final. Hoje que não deu tempo, mas na próxima live eu vou estar olhando aqui dos quem estava presente e depois eu vou estar enviando um e-book com algumas informações, um brinde, que aí eu falei foi na segunda live. Mas teremos surpresa nas próximas. Então, vocês acompanhem o meu perfil, vão me seguindo. E daqui a pouco eu falo lá no Instagram, nos stories, vocês vão saber das próximas novidades. Cris, um beijo, muito obrigada, viu, pela parceria. Igualmente. Deixa eu só encerrar aqui. Toda vez que quando é para me encerrar, eu fico desagradável. Muito pouco aqui. Não,